Abri o histórico do garoto que eu gostava sem querer, vi coisas extremamente perturbadoras e fui embora menos. Fui babaca ou fiz o certo? Eu tenho 18 anos e tava saindo com um Guilherme, nome fictício, que também tem 18. Nós estudamos juntos os 3 anos do ensino médio, na mesma turma, mas só começamos a nos falar de verdade agora. No último ano, há alguns meses. Ele e o grupo dele sempre foram vistos como os esquisitos da sala, mas eu nunca soube exatamente o motivo disso, então isso não me impediu de me interessar por ele. Depois de um trabalho em grupo, ele me chamou no privado do WhatsApp. Começamos falando sobre o trabalho que fizemos juntos, e aos poucos a conversa foi para outros assuntos. Histórias da sala, jogos, filmes e coisas do dia a dia. Com o tempo, ficamos mais próximos, e eu comecei a frequentar a casa dele. Ele me ensinava a jogar alguns jogos no computador dele, já que eu não tenho computador em casa, e por isso eu sabia a senha. Hoje tínhamos combinado de ir a um evento de Percy Jackson que está acontecendo no Ibirapuera. E depois, ir pra casa dele assistir aos episódios novos da série. Como eu não tinha comido nada e tava muito calor, comecei a passar mal, por volta das 14 horas. Então fui mais cedo pra casa dele junto com a prima e a irmã dele, enquanto ele ficou no evento com os primos. Quando eu já estava melhor, abri o computador dele pra procurar no histórico do Google o link do Telegram que usamos para assistir séries, já que eu ia ver algo com as meninas. Só que ao rolar o histórico, apareceram vários links de vídeos pornográficos. Até aí, confesso que não achei nada demais, porque sempre ouvi que é comum homens assistirem esse tipo de conteúdo. O problema foi quando comecei a ler os títulos dos vídeos. Meu estômago revirou. Eram coisas envolvendo abuso sexual, pessoas mortas, animais e adultas, vestidas como crianças. As meninas também viram e acharam extremamente nojento. Eu fechei o computador, me despedi delas e fui embora. Ele me mandou mensagem depois disso, mas eu nem cheguei a abrir. Fiquei tão abalada que perguntei em outro grupo de amigos se aquilo era algo ruim ou se era considerado normal. Um dos meninos respondeu com uma piada dizendo que não sobra nada pro Betinha. Alguns disseram que era normal, porque eram só vídeos e que nada estava acontecendo de verdade, já que seria encenação. Apenas um deles falou que aquilo era coisa de gente perturbada. As meninas, por outro lado, tiveram a mesma reação que eu. Acharam nojento e preocupante. Isso me deixou muito pensativa, principalmente por alguns meninos tratarem aquilo como algo comum só porque são vídeos. Sinceramente, agora eu não sei se consigo confiar nele. Ao mesmo tempo, fico me perguntando se fui dramática ou exagerada por ter ido embora daquele jeito e por não responder às mensagens dele. A verdade é que, no momento, eu não quero mais sair com ele, mas fico na dúvida. Eu fui babaca por isso? Segunda história. Evitar minha mãe salvou minha saúde mental, mas agora estou sendo pressionado a voltar para o ambiente que me adoeceu. Peço desculpas pelo texto longo, mas preciso desabafar. Estou evitando minha mãe, mesmo sem querer que isso esteja acontecendo. Tenho 19 anos e há cerca de 2 meses voltei a morar na casa da minha avó porque a casa onde eu morava com minha mãe estava em reforma. Eu cresci na casa da minha avó, então estar aqui não é algo estranho para mim. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto em paz. Nas últimas semanas, minha mãe tem insistido para que eu volte para casa. E não é porque eu odeio ela, ou não a ame, mas porque pela primeira vez, eu não vivo em estado constante de alerta. Quando eu morava com ela, sempre que chegava à noite eu ficava extremamente tenso, porque sabia que estava perto do horário em que ela chegaria, e quase sempre ela descontava em mim todo o estresse do dia. Os dias de folga eram ainda piores. Por motivos pequenos, que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa, ela começava discussões desnecessárias. Eu sempre tentei evitar conflitos, mas ela insistia em brigar, provocava, jogava baixo e continuava até eu perder o controle. Aqui, na casa da minha avó, isso não acontece. Eu fico tranquilo. Sei que ninguém vai começar uma briga comigo por motivo algum. Aqui eu me sinto seguro. Aqui eu sinto que é meu lar. Além disso, nas últimas semanas, ela passou a insistir ainda mais para que eu voltasse, sem respeitar meus limites. Eu estou passando pelo desmame de um medicamento, e esse processo causa oscilações de humor e fragilidade emocional. Por isso expliquei que só voltaria no ano seguinte, já que as férias estavam próximas, e de qualquer forma, eu passaria esse período na casa da minha avó. Mesmo assim, ela não aceitou. A conversa virou briga. Ela começou a ameaçar mandar todas as minhas coisas embora, dizer que eu não a amava mais, que eu a odiava, e até ameaçou doar minhas cachorras, das quais eu sinto muita falta. Depois de um tempo, ela apareceu com uma postura completamente diferente, mais doce e carinhosa. Disse que tinha começado a tomar um remédio para bipolaridade e que queria mudar, que me amava. Eu sei que ela provavelmente também apresenta traços de transtorno de personalidade borderline e muitos comportamentos narcisistas. Mesmo assim, eu mantive minha decisão. Foi então que ela teve outra crise, voltou a dizer que eu não a amava, que iria mandar minhas coisas embora, doar minhas cachorras e que não queria mais saber de mim. Algum tempo depois, novamente, ela entrou em contato pedindo para que eu fosse até lá apenas para buscar algumas roupas, para me ver e para me dar um dinheiro. Mas, sendo sincero, só de pensar em pisar naquela casa de novo, eu sinto ansiedade. Teve uma vez em que um motorista de aplicativo passou perto da casa enquanto eu ia para outro lugar e eu quase tive uma crise de pânico. Eu lembrei de todas as discussões, de todas as crises, de todas as vezes em que ela não queria resolver nada. Apenas brigar. Eu amo minha mãe, mas ela é extremamente difícil de lidar. Parece que o tempo todo ela tenta colocar em mim a culpa pelos problemas dela. Em um momento, ela chegou a dizer que meu pai se divorciou dela porque eu não a amei o suficiente. Isso me destruiu.
A verdade é que eu gostaria de morar definitivamente com a minha avó. Aqui eu me sinto em casa. Nem mesmo na casa do meu pai eu me sinto tão bem quanto aqui. Mas dizer isso para minha mãe é extremamente difícil. Ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder minhas cachorras e medo das reações dela. Só que, por outro lado, só de pensar em voltar para aquela casa, meu corpo entra em alerta, minha ansiedade dispara. Eu percebi algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Eu me acostumei a não viver em constante estado de tensão. Eu me viciei na sensação de paz. E agora não sei como lidar com a culpa de me afastar para me proteger. Terceira história. Meu irmão trancava meu gato para fora, ele morreu. E quando tentei impedir que isso acontecesse de novo, tudo virou briga. Sou babaca? Desde que tudo isso começou, eu estou dividido. Tenho 22 anos, e por um lado, sinto que apenas tentei defender um ser indefeso. Por outro, a situação saiu do controle. Envolveu ameaças e até agressão física. E agora eu me pergunto se passei dos limites. Há alguns anos, meu irmão adotou um filhote de gato. Nos primeiros meses, ele até comprou ração, mas o cuidado diário sempre ficou comigo. Com o tempo, tanto a responsabilidade financeira quanto os cuidados básicos passaram a ser completamente meus. O maior problema era um hábito cruel que ele tinha. Quase todos os dias, quando chegava do trabalho por volta das 18 horas, ele trancava o gato para fora de casa. Eu só voltava para casa por volta das 23 horas. Isso significava que o gato ficava na rua, sozinho, com medo e com fome, por horas. Ele ainda era um filhote, com menos de 1 ano de idade, e odiava ficar do lado de fora. Sempre que eu chegava, ele corria desesperado para dentro, bebia água, comia e vinha brincar comigo. Era evidente que ele já era meu gato de coração. Eu pedi inúmeras vezes para meu irmão parar com isso. Ele simplesmente ignorava. Com o tempo, o gato começou a apresentar problemas sérios de saúde. Uma das patas ficou com a pele completamente ferida. Depois, ele parou de comer e miava de dor. Na prática, o gato já era meu, mas mesmo assim, meu irmão continuava trancando ele para fora. Tenho vários vídeos e testemunhas disso acontecendo ao longo de quase 2 anos. O gato ficou traumatizado e extremamente ansioso. Eu trancava janelas e portas para impedir que ele saísse, mas meu irmão ia lá e abria tudo. Em determinado momento, por questões pessoais, pedi demissão e passei a ficar mais tempo em casa, justamente para cuidar do gato. Ainda assim, meu irmão soltava o animal quando eu estava dormindo. Novamente, tenho provas e testemunhas. Até que um dia ele soltou o gato e ele nunca mais voltou. Minha avó foi quem me contou que encontraram o corpo dele na rua, possivelmente envenenado. Aquilo me destruiu. Foi como perder um filho. Pouco tempo depois, a história começou a se repetir. Um segundo gato apareceu em casa, também caseiro e medroso. Meu irmão passou a fazer a mesma coisa. Deixava portas abertas ou trancava o animal para fora. Recentemente, esse segundo gato voltou muito magro, com um corte no nariz e dificuldades para respirar. É exatamente o mesmo ciclo se repetindo. Depois de quase 2 anos tentando conversar, implorar e resolver da forma pacífica, eu perdi o controle. Ameacei meu irmão. A partir disso, sempre que eu pedia para ele não deixar o gato sair, ele se colocava como vítima para o restante da família, dizendo que eu o ofendia e brigava com ele constantemente. Sendo que essa ameaça aconteceu uma única vez, e ainda assim depois de tudo o que aconteceu. A situação piorou ainda mais quando outro irmão entrou na discussão tentando justificar as atitudes dele. A conversa saiu do controle e acabou em agressão física. Nós dois nos agredimos. Mesmo assim, minha família ficou do lado dele, dizendo que é só um animal. E que a culpa do gato fugir seria minha, mesmo eu fazendo literalmente tudo para impedir isso. Hoje eu estou devastado. Perdi um gato de forma cruel e estou vendo o outro caminhar para o mesmo destino. Me sinto impotente, com raiva e completamente sozinho nessa situação. Ainda assim, fico me perguntando se, ao ameaçar e entrar em confronto físico, eu não acabei me tornando errado também nessa parte específica. Então eu pergunto: sou babaca por ter ameaçado e entrado em conflito físico com meu irmão na tentativa de proteger meus gatos da negligência que já causou a morte de um deles? Um detalhe importante é que meus gatos não são fujões. Eles não fogem. O que acontece é que deixam eles saírem e depois fecham a casa impedindo que voltem por horas. Eu passeio com eles todos os dias, sem coleira, e eles nunca se afastam de casa. Como complemento, no início da adoção do primeiro gato, eu e meu irmão morávamos sozinhos, apenas nós dois e o gato. Não existia uma terceira pessoa que pudesse deixá-lo sair, era exclusivamente ele. Usei o termo eles em alguns momentos porque no começo deste ano, meu irmão começou a namorar, e agora os dois repetem esse comportamento. O que eu sinceramente não consigo entender, já que sozinho eu consigo impedir o gato de sair sem dificuldade alguma.